E aqui estamos palpites de segunda, dia 3/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Espanhol, Villarreal contra Espanhol. O Villarreal é o quinto e o Espanhol o 15º. Nos últimos 5 jogos o Villarreal venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Espanhol venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 8. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Villarreal. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Copa da Inglaterra, Nottingham contra Ipswich. Nos últimos 5 jogos, o Nottingham venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Ipswich venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Ambas marcam sim nos últimos 6. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Nottingham. Palpite, casa vence, empate anula. Campeonato Italiano, Juventus e Verona. A Juventus é a 4ª e o Verona o 14º. Nos últimos 5 jogos a Juventus venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 7. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Verona venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam não nos últimos 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória da Juventus e um empate, 2-2 e 3-0. Palpite, casa vence. Campeonato holandês, segunda divisão, Jong Ajax contra Eindhoven. O Jong Ajax é o 14º e o Eindhoven o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Ajax venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4, empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Eindhoven venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para o Ajax. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Português, Sporting contra Estoril. O Sporting é o favorito, mas só está pagando 1,20. Para mim, não compensa. Campeonato Paulista, Playoffs. São Paulo e Novo Horizontino. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam sim em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, São Paulo para se classificar. Campeonato Argentino, Barracas contra Godoy Cruz. O Barracas é o 7º do seu grupo e o Godoy Cruz o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Barracas venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4.
Nos últimos 5 jogos, o Godoy Cruz venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Barracas. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. San Lorenzo e Racing. O San Lorenzo é o quarto do seu grupo e o Racing o nono. Nos últimos 5 jogos, o San Lorenzo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 4 jogos em casa, venceu 2 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Racing venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Racing, 4-1 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Tucumã contra Nils. O Tucumã é o 10º do seu grupo e o Nils o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Tucumã venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 3 jogos em casa, venceu 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Nils venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato colombiano, Medellín contra Pasto. O Medellín é o primeiro e o Pasto o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Medellín venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Pasto venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória de 1-0 para cada lado. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato de Israel, Shefa contra Haifa. O Shefa é o primeiro e o Haifa o terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Shefa venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Haifa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Shefa. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato turco, Konyaspor contra Trabzonspor. O Konyaspor é o 14º e o Trabzonspor o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Konyaspor venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Trabzonspor venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Ambas marcam sim nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Trabzonspor, 3-1 e 3-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu ao vídeo como os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.